Toda a igreja levante a mão em direção ao altar, porque olha, todos nós precisamos deste Deus maravilhoso, mas o pastor é o que mais precisa. É o que mais precisa, porque a missão é árdua. Bondoso Pai, aqui está o meu irmão. Ele crê na sua palavra. Ele sente esta chamada ministerial. Bondoso Pai, o Senhor conhece os nossos corações, perdoe todos os nossos pecados. O Senhor tem ajudado o meu irmão até aqui, iluminado, encorajado. É claro que daqui para frente, o Senhor precisa abençoá-lo mais, encorajá-lo mais, fortalecê-lo mais. Encha-o mais com o Espírito Santo do Senhor. Tira dele tudo aquilo que não te agrada, de todos nós, e encha-o mais com o Espírito Santo do Senhor, Pai, para que ele seja encorajado, cada dia mais encorajado, diante das críticas, diante das zombarias, diante dos escárnios, diante das difamações, que ele possa permanecer humilde, te servindo, Deus. Bondoso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, guarde este ministro, guarde este pastor, para que ele nunca venha comprometer a sua palavra, ó Deus. E dá saúde a ele, a sua esposa e a seus filhos, para que seja um lar onde o Senhor possa fazer morada. Louvado seja Deus, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos essas bênçãos para o Senhor, ao Senhor, para o pastor Gutenberg nesta caminhada. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Gutenberg, com lágrimas ou sem lágrimas, fica ao lado desta palavra. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. O Senhor é contigo, como foi com Moisés, como foi com Josué. O Senhor Jesus também disse: eu serei contigo. É a promessa dele para nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Estamos gratos a Deus por mais esta oportunidade. Creio que será uma festa maravilhosa. Esta é a festa do cristão, é glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, nós, esta noite, nós estamos reunidos. Haverá a cerimônia de consagração, a destra do companheirismo. O pastor Geraldo está conosco e juntamente com os irmãos da igreja de Souza e o irmão Noi também aqui de Petrolina. Deus abençoe, irmão. Está conosco minha mãe, minha cunhada e a minha sobrinha está ali conosco. Deus abençoe vocês. Vamos dizer todos assim: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos do Senhor Jesus Cristo. As portas estão sempre abertas para receber qualquer pessoa. Estamos de braços e corações abertos para vos receber sempre. Então que Deus abençoe grandemente. Nós estamos gratos, felizes e alegres por esta oportunidade maravilhosa. Agradeço a cada um dos irmãos que estão aqui para prestigiar o trabalho, ao pastor Geraldo. Que Deus abençoe vossas vidas ricamente. Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Amém. Amém? Nós vamos ler o Salmo 84. Salmo 84. Amém?
Quão amável são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhotes. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na casa, em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a tua confiança. E inclinamos nossas cabeças. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos reunidos aqui, meu Deus, nesta festa espiritual. Cremos que o Senhor tomará o controle de todas as coisas, desde a entrada até a saída, desde a saída até a entrada. Eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Deus, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez, por tudo que estás fazendo e por tudo que irá fazer. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos neste momento aqui, para Te honrar, Te servir e Te glorificar. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. E nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Louvado seja o Teu nome. Que tudo seja para Ti engrandecer, que possamos dar o nosso sacrifício de lábios, que possamos Te adorar na beleza da Tua santidade e que possamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E aqui nós só fazemos uma coisa: adorar e glorificar o Teu nome. Este é o nosso lema, este é o nosso lenitivo, esta é a nossa força. Nós queremos sempre Te render graças e dar glória ao Teu nome. Então toma todo o controle, meu Deus, toda a direção e abençoa esta reunião em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quem é pastor, nasce pastor. O homem reconhece o ministério que Deus dá ao homem. Tem muitos que recebem isso de Deus e jogam fora. Mas houve alguns que não jogaram fora, não. Que nós estejamos na fileira daqueles que não jogaram fora aquilo que Deus tem dado. Amém. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Amém. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Amém. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua santa e preciosa palavra, lida mais uma vez nesta noite. Podem se assentar. Glória a Deus.
Boa noite, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que Ele possa continuar ajudando, abençoando e iluminando a cada um de nós. Amém. Ele é o nosso grande ajudador. E estamos aqui a convite do pastor Gutenberg, não é? Pela primeira vez aqui nesta cidade, né, Pedra Branca. Estamos acompanhados também dos irmãos de Souza, comigo também está a minha esposa ali atrás. Fica aí essa mulher em pé aí. Olha, mulher bonita, louvado seja Deus. Amém, obrigado, Jesus. Minha filha, minhas netas, irmão Cláudio, meu genro, está por aí. Os irmãos de Souza, Fabrício já esteve por aqui. Me ajuda no Fabrício e Cláudio, eles me ajudam pregando por aí. Amém. E o irmão Demes é o diácono ali, nosso diácono está ali, no núcleo 2. E irmão Noé mora bem ali, em Petrolina, lá onde o vento faz a curva, lá no final do Pernambuco. Aleluia. Aí aconteceu que as férias dele, a empresa programou para esse mês, aí ele aproveitou o embalo e veio também se fazer presente nessa festa maravilhosa, não é? Louvado seja Deus. Também me ajuda ali em Petrolina, né, no estado do Pernambuco. Na minha ausência, ele está ali dando uma boa noite para aqueles que querem alguma coisa com Deus. E nós estamos aqui porque queremos o melhor de Deus em nossas vidas. Ser religioso é muito fácil. Muito fácil. Ser evangélico do jeito que o mundo diz por aí também é muito fácil. Ser cristão é outra coisa completamente diferente. Porque o ser humano só se torna um cristão quando ele se converte. E não tem como o ser humano se converter sem nascer de novo. E sem novo nascimento não há enchimento de Espírito Santo. O Espírito Santo não pode encher um vaso sem novo nascimento. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, Paulo diz, esse tal não é dele. Então que Deus seja louvado. Amém. Vamos dar um aleluia para Ele? Aleluia. Santo é o seu nome, Senhor. E o irmão Gutenberg pediu para mim fazer esta oração de ordenação sobre ele. Quem é pastor, nasce pastor. O homem reconhece o ministério que Deus dá ao homem. Tem muitos que recebem isso de Deus e jogam fora. Mas houve alguns que não jogaram fora, não. Que nós estejamos na fileira daqueles que não jogam, que não jogaram fora aquilo que Deus tem dado. Você vê que Judas Iscariotes foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, colocado no ministério, mas não é aquele que começa, é aquele que persevera até o fim. E é claro que nós não estamos aqui só para ver o irmão Gutenberg começar, mas perseverar até o fim.
porque queremos chegar lá no final e juntos cantarmos o hino da vitória. Louvado seja Deus. Já tem enfrentado muitas lutas, não resta dúvida, né? Só tem que eu estou... Você não começou nem a se arranhar. Se houver uns 30 anos para frente, aí você vai ter um bocado de arranhão na caminhada. Mas é na caminhada que se aprende, né? Já tem alguns arranhões, mas a coisa vai aumentar daqui para frente. Mas aquele que faz a chamada está no comando. Quem faz a chamada, quem fez e quem faz a chamada é o Senhor Jesus Cristo, é o dono da obra. Glória a Deus. Santo é o seu nome, Senhor. Eu vou querer que sua esposa e seus filhos estejam aqui ao seu lado, irmão. Venham aqui, fica aqui ao seu lado. Porque nós vamos ler as Escrituras para esta parte. Depois de que nós meditamos, vamos meditar em alguma coisa. 3 filhos. Lá em casa também são 2 homens e 1 mulher. Rapaz, você já tem um rapaz e uma moça. Esse novinho, como é o nome dele? Misael. Olha, é aquele lá. Nome de profeta. E o nome da moça? Olha, a esposa? Maria do Socorro. Que Deus seja louvado. Amém. Maria do Socorro, você já amava este homem, eu tenho certeza, você vai ter que amá-lo muito mais daqui para frente. Micaías, Rebeca e Misael, vocês 3 ajudem esse pai. Eu creio que vocês já oraram muito por ele. Muito mais vão orar daqui para frente. Se Jesus vier daqui a 10 anos, nós temos muita coisa para vencer. Mas que nós estejamos preparados para guardar esta vinda gloriosa, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você disse que sua mãe estava aqui? Está aqui ela. A senhora pode ficar. Fique em pé, por favor. Que coisa boa. Ter uma mãe para presenciar um momento como este. Minha mãe partiu quando eu tinha 10 anos de idade. Mas, para mim, a coisa... Eu me lembro de coisas que parece que ela partiu ontem. Obrigado. Pode sentar. Que coisa preciosa. Pode sentar, irmã. Micaías, gosta de ler a Bíblia? Oh. E você, Misael, gosta de ler a Bíblia? E você, Rebeca? Aleluia. Vamos aproveitar o tempo. Quem sabe exista alguma chamada também para você, se Jesus vier daqui a 50 anos, nós não sabemos, ele pode vir essa noite, mas pode vir daqui a 50 anos, 100 anos, se ele vier daqui a 50 anos, por exemplo, seu pai já está meio cansado, quem sabe, né? Você não seja o seu sucessor, ou você, ou o Misael. E a irmã Rebeca, as mulheres já não podem ser pregadoras num sentido de púlpito.
mas que as melhores pregadoras são nossas mães. A melhor professora que o profeta Moisés teve foi sua mãe. Por quê? Porque com os filhos, é com a mãe que o filho mais vive. Mais tempo. O pai vive trabalhando para cá e para lá. E é a mãe em casa quem, mesmo fazendo as coisas, mas está ali ouvindo um hino, ouvindo uma pregação, e junto com o filho. E é ela quem muitas vezes tem mais tempo do que o esposo, até mesmo para ler a Bíblia para os filhos. Ou é pecado a mulher ler Bíblia? E agora com a internet, que é acerca do bem e do mal. Tem o lado bom e o lado ruim. Vamos explorar o lado bom. Tem mulheres que conhecem a Bíblia muito mais do que os homens. E assim sucessivamente. Nós temos que ter cuidado para não sair de um extremo e cair no outro pior. A mãe de John Wesley, o sexto mensageiro, me parece que ela só teve 16 e foi 17 filhos. 17 filhos só. Quase não ia tendo filho aí. Se fosse hoje, o médico tinha mandado ela internada ela no hospital dos doidos. Mas tinha tempo para fazer muita coisa e não sobrava tempo para ler a Bíblia para os filhos. Daquela família saiu o anjo da sexta era da igreja. E saiu pregadores e missionários. Ela era mais espiritual do que o esposo que era pastor. As pessoas misturam demais. Quando o Mombrana combate mulher pregadora, é no púlpito, porque ela toma um ofício que não é para ela. Mas pelo outro lado, elas... Você sabe o que é? A coisa é tremenda. Como eu ia falando sobre a Rebeca, né? A irmã Rebeca, eu creio que... Porque nós somos normais, não é? E o desejo de um jovem já se aproxima de vocês dois, daqui a pouco se aproxima do Misael. Aí a irmã Rebeca vai também, como o irmão, isso é claro, mas estou falando para a irmã Rebeca. Quando o Isaac começar a olhar para você, você tem que saber. Você tem que olhar se ele é espiritual ou não. Porque se um dia, se porventura, um dia aparecer um que você, é com esse que eu desejo me casar. Procure saber se ele é espiritual. E se ele tiver uma chamada para ministério, aí é que a coisa é boa. Louvado seja Deus. Conhecemos muitos e seus filhos se tornaram sacerdotes. Os filhos de Eli, mas não queremos que nem vocês sejam como os filhos de Eli. Os filhos de Samuel foi um homem que nós sabemos que nunca deixou cair por terra uma palavra de Deus. E os dois filhos deles, que também eram sacerdotes, não andaram bem como o pai, mas não como os filhos de Eli. Mas é claro que eu desejo, se houver tempo, que a Rebeca tenha um jovem muito mais espiritual do que esse que eu estou falando. E que o jovem aqui também, e assim sucessivamente. Nós temos que desejar para nossos filhos, não é desejar mal para ninguém não, mas desejar o bom, o bem para os nossos filhos. Se desejamos para os outros e para os nossos filhos. Amém. Louvado seja Deus. Eu conheço pastores que têm o privilégio de ter filho, que tem ministério, por ordenados. Tem outros que falam coisas por aí. Ninguém é culpado de ninguém fazer coisa errada. Eu já um tempo desse eu ouvi um pastor querendo ordenar o filho a pastor sem o filho poder ser. E eu acho que ele só não ordenou porque outros pastores pressionam
e ele não ordenou, mas queria ordenar. Quer dizer, aí não tem sentido. E por certo a igreja lá ia aceitar. Que Deus nos livre dessas horas. Vamos pensar em coisas boas. Eu vou ler essa escritura para depois da gente orar pelo irmão Gutenberg, que eu creio que ele tem prometido para o Senhor nosso Deus. Viver ou morrer é servindo a Ele, não é verdade? E nós vamos ler em 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 7, que pode também ser lido Tito, do capítulo 1, do verso 5 ao 16, qualquer escritura dessas duas. Mas eu vou ler 1 Timóteo 3, do verso 1 ao 7. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, o ministério, ser sacerdote e pastor, tudo é uma coisa só. É um que intercede pelo povo. O nome depende somente. Tem igreja? Não, aqui é sacerdote. Tem outra igreja que diz, não, é presbítero. Mas você vai para a Bíblia, presbítero, pastor, sacerdote, bispo, tudo é um que está intercedendo pelo povo. Um ofício que Deus deu, são 5, para aperfeiçoar a igreja do Senhor Jesus Cristo: apóstolo, profeta, pastor, mestre ou doutor e evangelista. Moisés era o profeta, mas quem intercedia, Moisés também intercedia, mas quando entrava o sacerdócio, quem intercedia era Arão. O cordeiro era trazido, não era entregado a Moisés, era entregado a Arão, quem era o sacerdote. Com esses 5 ofícios, Deus aperfeiçoa a igreja dele. Agora, se uns usam mal, é problema dele, nós não vamos pagar por esses tais. Cada um responderá por si. Se alguém deseja o episcopado, se não deseja, então para que querer ser? Excelente obra deseja, isso é claro, não tem coisa maior. Excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Tu é bispo, vê, Pedro era bispo, não era pastor, era apóstolo. Aí depois vem, porque é apóstolo, é um missionário. Aí daí a pouco, aqui no Brasil teve um tempo, parecia que ser apóstolo era a maior coisa do mundo, é tanto que virou uma doutrina nessa nação, que qualquer a divisão que houve, aí criaram logo o apóstolo fulano. O profeta diz, e o apóstolo é maior do que um pastor aonde? Em canto nenhum. Mas o ser humano, só Deus para suportar. Que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, e cuidado com a palavra. Cuidado, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Isso não está dizendo que você vai fazer seus filhos ser crente o tempo todo, não. Você está entendendo? Não tá? Até aqui, graças a Deus, está tudo. Mas ninguém sabe amanhã.
É claro que você nunca vai dizer, Senhor, faça meus filhos desviar. Você vai orar para que eles cada dia sejam mais cristãos. Mas tem muitos por aí que quando chegam a idade, eles tomam o rumo do nariz. E então a coisa... Agora, eu conheço o pastor que tem alguns filhos que depois se desviaram. Quando começou era tudo criança, os mais foram crescendo, uns nem chegaram a se batizar e tal, e desviaram, sei lá, não quer nada com Jesus, mas não vivem mais em casa. Claro que lá onde mora, vive de bermuda e de camisa regata, mas quando vem na casa do pai, vem, mas se veste como um cristão. Se veste como um cristão. Porque o pastor é assim, verdadeiro nesse sentido é assim. Se for para andar nu aqui em casa, quem anda sou eu. Então, os filhos já sabem. Ele vem passear, mas ele fica lá na casa daquele pai. Quem não conhece pensa que é batizado, pensa que é da igreja. Vestido como os demais se vestem. Amém. Mas já tem outros que estão relaxados, isso aí. Vamos olhar para quem está procurando andar correto. Amém, Jesus. Glória a Deus. Santo é o seu nome. Com toda... Seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, por isso que ele tem que ter conhecimento, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Porque parece que Deus não pode abençoar o ser humano. A maioria que Deus abençoa se torna arrogante. Pode observar. Eles ficam arrogantes. Veja, o rei fulano de tal fez o que era reto aos olhos de Deus. Daí a pouco vem outros. O rei fulano de tal fez o que era mal aos olhos de Deus. Mas é claro que na escassez o ser humano clama mais por Deus, não é verdade? Mas que na bonança nós possamos clamar muito mais, agradecendo a bondade dele. Tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. É aquele que é pastor? Talvez ele agora venha pagar a minha conta. Talvez ele agora venha pagar o dinheiro que ele tomou emprestado. Será que ele vai parar de mentir? Esse tipo não pode ter ministério. Não tem testemunho de fora. Tem que ter testemunho de fora. Porque ser crente só na igreja é fácil. Mas lá na rua, lá no trabalho, lá no colégio, lá na universidade, olha, na igreja é fácil ser crente. Porque o ser humano pode enganar o outro com facilidade. Mas nós temos que ser cristãos na igreja, onde estivermos. Uma luz não se acende e coloca debaixo do alqueire, coloca lá no topo da montanha para iluminar toda a cidade. Disse Jesus. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo.
Louvado seja Deus. O Senhor é maravilhoso. Vocês creem em tudo isso, né? E a igreja e os irmãos também que congregam com você creem em tudo isso, né? Louvado seja Deus. Nós agora vamos orar pelo irmão Gutenberg. Pedir para que Deus ajude este homem, continue ajudando este meu irmão, encorajando neste ministério. Você ser fiel ao ministério de algum grupo é fácil, mas ser fiel ao ministério da igreja primitiva, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja que ele voltou para a sua forma original e voltou em espírito para habitar em sua igreja, para guiar a sua igreja. Ser fiel a este evangelho que os apóstolos pregaram é para quem realmente quer servir a Deus. Não é para quem quer brincar de religião, não é para quem quer brincar de igreja, e nem é para quem quer ter uma posição social ou se destacar diante dos homens, não. Permanecer ao lado deste evangelho que é vida, que é o poder de Deus para transformar, é ser rejeitado pela sociedade, é ser rejeitado até mesmo pelas pessoas que se dizem evangélicas, é ser rejeitado até pelos pregadores, porque tem alguns que ficam logo inchados e pensam que você tem que estar lambendo os pés deles. Nós devemos lamber, e ele nem pediu para ninguém lamber, é os pés do Senhor Jesus Cristo. Agora ali, beijar os pés dele e se inclinar diante dele, é o nosso dever. Mas diante de homens que só prestam para complicar, Deus que simplifica, o homem complica as coisas. Que o irmão sempre seja humilde, seja simples, porque só quem observa nós é Deus. Os homens só olham para nós com os olhares meio atrapalhados. E confiar hoje, meu Deus, você coloca confiança no homem, daí a pouco você bate com a cara na parede. Por isso que eu tenho dito muitas vezes, vamos olhar para o ser humano com limite, para Deus sem limite, porque Deus é fiel. Louvado seja Deus. Então não importa quem vai ficar contra mim, quem vai ficar contra você, por causa da palavra. Porque nós ficando com essa palavra, esse Deus maravilhoso que me salvou e salvou a todos nós, Ele diz, sou eu que eu vou cuidar de você. Graças a Deus. O homem querendo ou não, mas tudo vai dar certo. Porque não estamos servindo a homens, estamos servindo a Jesus Cristo. Foi o que o profeta de Deus tanto recomendou. Tenhamos cuidado com essa Bíblia. Mas todas as confusões que existem por aí, eles dizem que não, isso aqui é porque o profeta fez assim. Ele nunca fez assim, nem nunca ensinou isso. O profeta fez tudo para o povo crer na Bíblia de Deus. É o que um cristão faz. Louvado seja Deus. Então nós vamos orar pelo irmão Gutenberg. E eu creio que essa família abençoada que já ajudou ele até aqui, daqui para frente aqui vão ajudar muito mais, e a pequena igreja também. Louvado seja Deus. O irmão pode vir aqui na frente, irmão. Aí vocês querem aproximar mais um pouquinho, vocês, se não for desonroso para o irmão. Toda a igreja levante a mão em direção ao altar, porque olha, todos nós precisamos deste Deus maravilhoso, mas o pastor é o que mais precisa. É o que mais precisa, porque a missão é árdua. Bondoso Pai, aqui está o meu irmão.
ele crê na sua palavra. Ele sente esta chamada ministerial. Bondoso Pai, o Senhor conhece os nossos corações, perdoe todos os nossos pecados. O Senhor tem ajudado o meu irmão até aqui, iluminado, encorajado. É claro que daqui para frente, o Senhor precisa abençoá-lo mais, encorajá-lo mais, fortalecê-lo mais. Encha-o mais com o Espírito Santo do Senhor. Tira dele tudo aquilo que não te agrada, de todos nós, e encha-o mais com o Espírito Santo do Senhor, Pai, para que ele seja encorajado, cada dia mais encorajado, diante das críticas, diante das zombarias, diante dos escárnios, diante das difamações, que ele possa permanecer humilde, te servindo, Deus. Bondoso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, guarde este ministro, guarde este pastor, para que ele nunca venha comprometer a sua palavra, ó Deus. E dá saúde a ele, a sua esposa e a seus filhos, para que seja um lar onde o Senhor possa fazer morada. Louvado seja Deus, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos essas bênçãos para o Senhor, ao Senhor, para o pastor Gutenberg nesta caminhada. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Gutenberg, com lágrimas ou sem lágrimas, fica ao lado desta palavra. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. O Senhor é contigo, como foi com Moisés, como foi com Josué. O Senhor Jesus também disse: eu serei contigo. É a promessa dele para nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia! Em nome de Jesus. Deus te guarde. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Louvado seja Deus.